Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast. Um prazer receber você aqui. Meu nome é Anderson Cardoso. Aqui no MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy, nós discutimos carreiras de sucesso. Trazemos convidados que, em seus respectivos momentos na carreira, se destacaram. E hoje eu tenho a honra de receber comigo aqui no MetaCast André Dávila, lá de Santa Catarina, chefe da eletrofisiologia no Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, e com passagens pelo Massachusetts General Hospital, pela Bélgica, Holanda, Mount Sinai em Nova York. Tem uma carreira brilhante, uma inspiração, um dos líderes na eletrofisiologia mundial. André, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho visto alguns coisas que você posta. Eu sempre pensei, será que um dia o Anderson vai me convidar para ir no MetaCast? É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Meu nome é André Dávila, eu sou eletrofisiologista cardíaco, né? É uma especialidade que requer que você faça o treinamento em clínica médica, cardiologia. Na época que eu me formei era um pouco mais concentrado. Hoje exige 3 anos de clínica médica, 3 anos de cardiologia e 2 a 3 anos de eletrofisiologia. Eu estou com 59 anos agora e tenho sempre, desde o começo, tive esse interesse em trabalhar com coisas um pouco diferente, como arritmia cardíaca, né? E foi isso que eu acabei fazendo. Eu sou de Florianópolis, eu fiz a faculdade de medicina lá na UFSC, segundo os gaúchos, a melhor faculdade de medicina do mundo, que é a única que é capaz de transformar um catarina em médico em 6 anos. E depois eu acabei fazendo minha residência em São Paulo, me especializei na Bélgica e na Holanda em eletrofisiologia clínica e experimental. E depois voltei ao Brasil e acabei tendo oportunidades de, a partir do ano 2000, de vir aqui para os Estados Unidos, no Mass General, e depois fiz toda a minha carreira aqui, que eu acho que a gente vai conversar sobre isso, né? Maravilha. Vamos fazer em ordem cronológica. Tem tanta história boa para contar da sua carreira, André. Na faculdade de medicina, como que foi? Quais você vê como os principais determinantes que talvez você aplicou na sua carreira desde lá da faculdade? Muito nossa audiência são estudantes de medicina que te permitiram ter essa carreira de sucesso, essa carreira brilhante assim. Eu acho uma coisa que foi muito diferente que a gente acabou fazendo na faculdade de medicina foi criar um grupo de estudos, chamava-se GEM, na verdade, era o Grupo de Estudos Médicos, em que colegas, eu e mais uns 10, 15 colegas, nós nos reuníamos todos os sábados no anfiteatro do Hospital Florianópolis, um hospital público lá de Florianópolis, e nós apresentávamos temas, um para os outros, e dentro desses temas, depois da apresentação do tema, eu me lembro que a minha primeira aula foi de edema agudo de pulmão, depois foi de insuficiência renal, equilíbrio hidroeletrolítico, e depois cada um ficava com uma parte específica de um teste, e a minha parte era o eletrocardiograma. Então, para eu não desapontar os meus amigos e a mim mesmo, eu fui fazer um curso de eletrocardiograma com Enéas Carvalho, no Rio de Janeiro. E foi uma coisa espetacular, porque era de fato, ele era um didata incrível. E aí o meu interesse em eletrocardiograma cresceu e eu acabei usando isso para focar o meu interesse, o meu estudo e minha pesquisa. Eu também tinha um interesse muito grande em equilíbrio hidroeletrolítico e eu queria ser nefrologista, na verdade. Eu era responsável, ajudava o pessoal lá do hospital universitário a preparar as soluções parenterais, que na época eram feitas manualmente. Você tinha que montar todas as fórmulas, calcular tudo, e esse era o que eu gostava. Eu gostava de eletro e gostava de nefro. E eu acho que isso foi muito bom para mim, porque quando eu fui fazer as provas de residência, foram exatamente essas as matérias que acabaram me dando a chance de entrar nos programas de residência, né? Que eu fiz prova no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. O catarinense é um migrante nessa época, ele vai para tudo que é lugar, e em São Paulo. E como eu acabei tendo a oportunidade de escolhi para fazer a residência de clínica médica em São Paulo, com foco, com interesse em nefrologia. Mas quando passei pela nefro, coisa que eu não tinha tido a oportunidade de fazer até então, eu vi que aquilo ali, eu tinha outros tipos de interesse. E foi aí que eu, também tendo a oportunidade de passar pelo INCOR, um programa muito organizado, muito bem feito, claramente o melhor programa da América Latina de residência, eu me interessei bastante com aquilo, já derivando daquele meu interesse no eletrocardiograma e arritmia, e eu nunca me esqueço que eu
pedi uma entrevista para o Dr. Geraldo Virginelli, que era o chefe do INCOR à época, um senhor muito distinto, um cirurgião cardíaco, e os outros residentes diziam, "Você tá louco, o que tu vai fazer lá? Ele não vai te receber." E ele não só me recebeu, como foi extremamente gentil comigo, me explicou como é que o programa funcionava e me sugeriu que eu, de fato, pelo que eu tinha contado a ele, numa conversa de uns 30 minutos, que eu deveria, de fato, insistir em fazer cardiologia. E foi aí que eu tomei a decisão de fazer cardio. Eu acho que espetacular isso na sua carreira, que se repete em diversos momentos que vamos compartilhar, que você tomou a iniciativa de conversar com alguém, com um chefe, com uma chefe, ir em uma instituição, pedir uma oportunidade. Essa iniciativa, acredito que foi fundamental para você dar esses saltos, concorda? Mas não é assim com todo mundo, quer dizer, todas as pessoas que eu conheço, com quem eu convivi, com você, com todos os estudantes que a gente tem a oportunidade de interagir aqui, sempre esse é o ponto inicial. A ponto de, eu não sei se a gente vai falar disso depois, eu tenho recebido muitos estudantes brasileiros aqui. E algumas instituições brasileiras até ficaram com interesse em formalizar esse programa, oferecendo a esses estudantes a oportunidade de ficar um mês, um tempo aqui no Beth Israel com você, comigo. E eu me recuso a fazer isso. Porque quando você oficializa o programa, você tira esse elemento que eu acho que é o mais importante de todos, que é a iniciativa. Mesmo que a pessoa não se sinta preparada, menos que a pessoa se sinta que ela poderia estar no outro estágio da carreira dela, quando ela toma iniciativa de se comprometer com essa iniciativa, as coisas mudam completamente. Eu acho que isso é fundamental, não só porque foi assim que eu fiz, mas é porque eu vejo que as pessoas que acabaram optando por esse tipo de carreira sempre têm isso como uma atitude sempre presente. Sim, sem dúvida. E naquela época, a clínica médica era um ano com a transição para depois para a subespecialidade, ou já eram 2 anos? Na USP, lá, era um ano, e no final daquele ano você fazia a prova para clínica médica, eram 50 vagas, e no final daquele ano você fazia prova de novo para algumas subespecialidades. Por exemplo, se você entrasse na dermato, você fazia a prova para dermato, fazia um ano de clínica, mas já estava admitido em dermato. Para cardio, não. Para cardio, fazia um ano de clínica médica, o que eu acho que é um tempo adequado se você fosse um subespecialista, e depois resetava o clock, você fazia uma nova prova, e todo esse teu ano de clínica médica não tinha validade nenhuma. O concurso era aberto e você concorria não só, claro, com aqueles da residência do Hospital das Clínicas, como abrir para o Brasil inteiro. A gente fazia prova com os alunos do 2º ano de clínica, do 3º ano de clínica, e era uma prova aberta para o resto do Brasil. E ali você fez essa transição da nefrologia para cardio. No INCOR, na residência de cardiologia, foi quando, se eu não me engano, foi quando teve essa primeira oportunidade de internacionalização na sua carreira. Você realmente conta um pouco sobre como foi esse próximo passo da residência de cardio para depois fazer a eletrofisiologia. No final do 2º ano, e claro, como eu te falei, com interesse em eletrocardiograma, porque na arritmia à época tinha uma vantagem, ninguém queria mexer com isso. Isso era uma coisa boa e eu gostava desse assunto. Então, no final do 1º ano da residência de cardiologia, eu tinha um estágio optativo, se eu não me engano, em ecopediatria, uma coisa assim, e eu então pedi às pessoas à época que se eu não poderia usar aquele tempo, um pedaço daquele tempo, para vir para os Estados Unidos. Fazer um curso de inglês, na verdade. Eu já tinha feito outros cursos, mas era uma outra fase da minha vida. Então eu vim aqui para Boston, e nesse tempo desse mês que eu fiquei aqui em Boston, inclusive esses dias passei ali na frente do dorme que eu ficava, eu e um amigo meu da Nigéria, que dividíamos o quarto, e eu pedi então de novo uma entrevista no Brigham com o Peter Freedom, que à época era o chefe da eletrofisiologia, e descobri que a Universidade Federal de Santa Catarina era estado-irmão da Virgínia, com uma faculdade chamada VCU, na Virgínia. Então eu mandei na época era fax, né? Não tinha e-mail e tudo, mandei um fax para o Dr. Kenneth Ellenbogen, que era o chefe lá e hoje é o presidente da Sociedade Americana de Arritmia, e eu fui fazer entrevistas com o Peter Freedom, e peguei um trem e fui até Richmond para fazer entrevista com eles. E eu tinha a ideia de
procurar essas residências fora do Brasil, mas eu realmente não entendia o processo, porque o acesso que vocês hoje oferecem a todas essas informações de STEPS e tudo mais, à época, pelo menos, eu não conhecia isso. Então, vim aqui, eles me explicaram e era complicadíssimo ter acesso a essas coisas. E aí depois foi na continuação disso em que eu tive a oportunidade de encontrar quem virou o meu mentor depois, que foi o Pedro Brugada, num curso que ele deu no Brasil, e eu então perguntando a ele durante o curso qual desses dois serviços, já que isso iria implicar um sacrifício enorme de minha parte, qual desses dois serviços seriam o mais adequado? Boston ou Virgínia, né? Boston ou Virgínia. E eles, bem atípico, como os espanhóis são, ele diz, nenhum dos dois. Você tem que vir fazer a residência comigo. E aí, então, dessa conversa com ele, se manda um fax, e espera, e leva um tempão para vir a resposta, e ele não só me oferece, confirma a vaga de residência de 2 anos na Bélgica, como me oferece uma bolsa. Quer dizer, entre todos os desafios que eu teria que enfrentar para vir para cá e essa oferta dele num serviço que era um serviço muito conhecido na época, eu optei pelo caminho mais fácil, que foi aceitar a oferta da bolsa e fui para a Bélgica, onde eu fiquei fazendo eletrofisiologia clínica durante 18 meses e depois, com a ajuda dele, eu fui por uma razão específica, que a gente pode conversar depois, eu fui fazer um treinamento na parte experimental de eletrofisiologia com um grupo incrível de pessoas no AMC, no Amsterdam Medical Center, um grupo incrível de pessoas, porque eu era o único médico. Todos os outros que só entendiam muito de arritmia, era engenheiro eletrônico, era bioquímico, tinha era um grupo de umas 10 pessoas e eu não entendia absolutamente nada do que eles estavam falando e eu fui lá para me treinar numa coisa específica, que era aprender a usar o sistema de perfusão de Langendorf para coração humano. A ideia era pegar, já nesse momento eu já tinha conversado de novo com o grupo do INCOR, com o Dr. Sousa, e ofereci a ele a possibilidade de eu voltar para lá para estudar coração de Chagas transplantado na solução de Langendorf. E aí, então, eu vou, fico 8 meses, volto para o INCOR e aí continua na coisa toda. Nessa breve explicação sua, você mencionou 3 nomes de pessoas muito importantes na eletrofisiologia na época, né? E até hoje, né? O Kenneth Ellenbogen, por exemplo, o Dr. Brugada e também o chefe de serviço aqui no Brigham também. E, de novo, pelo que parece, foi a sua iniciativa em bater na porta e buscar, inclusive sair daqui de Boston e ir lá para Virgínia, pegando o trem, para conversar com o Dr. Ellenbogen. O contato com o Dr. Pedro Brugada, ele foi ao Brasil, correto? Como é que foi essa? O Pedro, ele tinha um curso regular que ele já vinha fazendo há alguns anos em São José do Rio Preto. Quando o Pedro Brugada trabalhava na Holanda, ele recebeu vários médicos brasileiros para um treinamento de eletrofisiologia. E ele estabeleceu um contato muito grande com o Brasil e ele fazia um curso em São José do Rio Preto. E foi justamente nesse curso que era frequentado por todo mundo que tinha interesse em arritmia no Brasil, que eu tive a oportunidade de encontrá-lo no restaurante e fui pedir esse conselho a ele e, para minha surpresa, ele me oferece essa oportunidade que eu aceitei, obviamente. E o violão? E a história do violão? Não, então, aí eu estava lá numa rodinha tocando violão, quando ele entrou no restaurante com a esposa, eu disse, pessoal, vou ali conversar com o chefe. E na volta, aí eu voltei e falei eu disse, olha, fui conversar com o Pedro e tal, fiquei ali tocando violão com o pessoal, e ele na saída do restaurante, ele passa, bate nas minhas costas e diz assim, e quando você vier para a Bélgica, traz o violão. O pessoal na roda diz, o que está acontecendo aqui? Aí, obviamente, eu realmente não esperava que ele fosse dar sequência, parecia de fato uma conversa de botequim. Mas eu mandei o fax como ele pediu e 2, 3, 4 semanas depois ele manda o fax de volta com essa resposta que eu te dei, o que de fato mudou minha vida. E como você falou, se a iniciativa for legítima, ela é sempre muito bem-vinda. O problema da iniciativa é como se diz em Florianópolis, é você ser oferecido sem ser querido. É quando você força a iniciativa, aí ela parece não autêntica. Aí as pessoas não querem se conectar com você, eu acho. Eu estou pensando nisso agora, nesse momento que você me fez a pergunta. Por que algumas iniciativas dão certo e outras não? As que dão certo são as
aquelas em que as pessoas que são abordadas sentem que você está sendo realmente interessado e legítimo, e não existe um interesse de criar atalhos, de criar oportunidades que não são aquelas que a formação normal precisa ter. Eu acho que aí você fica mais convincente. Aproveitando esse gancho aí, André, você hoje, na posição de mentor e orientador para tantos, é alguém que é muito solicitado, recebe muito esses pedidos de oportunidades. Assim. Como que você faz esse filtro? Como que você percebe esse interesse genuíno, esse interesse real da pessoa em crescer, em evoluir, em aprender contigo, ou não simplesmente alguém que quer uma oportunidade rápida ali, mas não está disposto a colocar o esforço para aproveitar aquilo ali na extensão maior que pode ser dado? Isso é difícil, porque, na verdade, assim, em 2020, quando eu assumi aqui a chefia do grupo de arritmia, para minha surpresa, tinham 2 estudantes do Líbano no grupo de eletrofisiologia. Não é próprio, talvez, até para um estudante estar frequentando sessões de eletrofisiologia muito especializado, mas eles estavam aproveitando aquilo de uma maneira espetacular. E eu disse, escuta, o que é isso? O que estão fazendo aqui? E havia, então, um convênio entre a Universidade Americana de Beirute e a Harvard, como um todo, especificamente com o BI. Aí eu disse, poxa, deixa eu entender essa burocracia, vou ver se eu consigo estender isso. E, na verdade, era uma burocracia relativamente simples, e através de uma apresentação que eu fiz num negócio de internet, mais ou menos à época do Covid, alguns estudantes tomaram a iniciativa de me mandar e-mails. E não tem como você, por e-mail, sem conhecer a pessoa, fazer o filtro. Então, o critério era conseguir, desde que as datas fossem compatíveis com o que a gente também podia oferecer, aceitar essas pessoas. A gente recebeu mais de 80 estudantes aqui, 2 libaneses, 1 paquistanês, e na grande maioria das vezes, as pessoas, elas excedem muito aquilo que a gente esperava que elas fossem fazer. E o mais interessante é que elas vêm de todos os lugares do Brasil, e não há um padrão. Às vezes você recebe um estudante de uma universidade muito renomada, e ele não tem um desempenho tão bom quanto, e eu acho que tu tens essa experiência também dentro desse negócio de meta-análise que você faz, e daqui a pouco você recebe um estudante de uma universidade de um estado que eu nem sabia que tinha universidade, e essa pessoa tem um desempenho incrível. Sim. Então isso é que é legal de você oferecer essa oportunidade. Só fazer um parênteses, eu tenho um aluno agora de Redenção do Pará, publicou o primeiro autor na Heart Rhythm. Então, Redenção, 4º ano. E isso é que é importante, quer dizer, infelizmente a gente não tem um filtro. Eu também me desapontei com alguns estudantes, mas isso faz parte do processo. Mas na grande maioria das vezes é uma experiência muito interessante para eles, porque vem uma realidade diferente, desmistificam uma percepção, já que no final das contas, se é possível para você, é possível para mim, por que não pode ser possível para outros que têm esse tipo de iniciativa? E aprendem a importância do treinamento formal, e que eu sempre digo para eles, pessoal, o treinamento formal é importante porque ele libera o teu talento. Não adianta, é igual aprender a tocar violão de ouvido. Tem que ser muito bom tem que ser o João Bosco para conseguir chegar lá. O certo é fazer um treinamento formal, porque isso ele libera o teu talento. E com isso, então, eles acabam muitas dessas... No ano passado, se eu não me engano, foram 8 pessoas que fizeram um match nas residências. Claro, não fizeram match porque vieram para cá, mas a vinda para cá... Contribuiu. E reconhecendo naquele ambiente uma coisa que eles estão em busca de, isso faz com que a pessoa fique um pouco mais focada e talvez tenha ajudado, né? Sim, é desse jeito. Eu lembro quando eu fui para Miami, no 5º ano da Faculdade de Medicina, fazer um observership lá, e foi transformador. E olha que eu não estava rodando com o André Dávila no serviço ali de eletrofisiologia, e ainda assim foi transformador na minha carreira. Porque você percebe uma realidade diferente e você vai querer se aproximar ou se afastar dela. Sim. Alguns estudantes, citando isso que você acabou de dizer, eles vêm para cá e fica claro para eles que esse não é o ambiente que eles estão procurando. O que é ótimo para você tomar essa decisão Sim. naquela etapa da tua carreira. Sim. Mas se você acha que é isso que você quer, isso então fortalece mais o teu direcionamento, a tua busca de uma solução para conseguir atingir aquele objetivo. Eu almocei ontem com o André Rivera, que está passando contigo lá agora, e ele me falou isso aí, que veio para cá e aquela vontade que ele tinha de vir
de fazer uma carreira internacional, de se tornar um grande eletrofisiologista, ela só se reforçou, ela só ficou mais forte com essa disposição. O André e o Marcelo, que estavam com a gente aqui nesse último mês aqui, é uma turma diferente. Esses aí, eles seguramente vão vir para cá. Porque é esse o tipo de ambiente de trabalho acadêmico que eles estão procurando e estão preparadíssimos para seguir essa direção. São bons. Eu quero abrir um tema aqui, que é a parte financeira do processo todo, porque os desafios hoje, sim, vêm fazer um observership, de fazer as provas de revalidação, depois de custear, por exemplo, o processo para vir fazer residência nos Estados Unidos ou um fellowship, eles são dificuldades reais que afetam muitas pessoas. Claro que é uma variabilidade muito grande, dependendo da condição socioeconômica da pessoa, da família, mas, por outro lado, eu quero também mostrar que esses desafios são atemporais. Conta um pouco como que foi a sua situação aí, por exemplo, indo para a Bélgica, vindo para os Estados Unidos, nessa parte inicial da sua carreira? É muito difícil, né? Porque, apesar de eu terem me oferecido uma bolsa, eu acho que era $1.900 a bolsa na Bélgica, é muito pouco isso. Por outro lado, a única coisa que você quer fazer é acordar de manhã e trabalhar e voltar. Você vive com sanduíche o tempo todo. Eu me lembro que na Bélgica eu tinha um colega holandês e a gente comia aquele churrasco grego e tomava uma Duvel, que era uma cerveja belga com 6% de álcool, e aquilo já era alimentado com aquilo. Eu acho que hoje em dia é muito mais tranquilo. A remuneração, eu só interajo com os residentes de eletrofisiologia, tu tens muito mais experiência nesse sentido. A época era um pouco mais complicado e se você não tem o apoio da família, que no caso eu sempre tive um apoio muito grande da minha família, mas não necessariamente financeiro, a gente viveu com o dinheiro da residência mesmo. Tem a história famosa de que um dia o Brugada chega e diz: André, tá todo mundo reclamando do teu sapato. Os enfermeiros tal, você tem que comprar um sapato novo. Eu disse: Pedro, não tem dinheiro para comprar sapato. Ele então tira a carteira e me dá um dinheiro e eu compro o sapato e mostro para ele, todo mundo no hospital fica contente. Mas são desafios que não são únicos meus, é de todo mundo, né? Eu acho que hoje, até pelas conquistas desses programas de residências e tudo, a situação na eletrofisiologia é muito mais tranquila, né? Hoje o salário de um residente de eletrofisiologia aqui, o custo de um residente de eletrofisiologia para um programa é mais de $100.000. E desses $100.000 ele tem um salário que ele consegue viver com bastante tranquilidade, mesmo numa cidade cara como Boston. Né? Sim. O salário para o residente dos Estados Unidos ele é suficiente para os custos até de um casal, né? Eu só compartilhando com o pessoal a minha própria trajetória, desde o meu R1 em Miami até o R9, foram 9 anos entre residência e fellowship. A minha esposa estava estudando a maior parte desse tempo e ela não necessariamente ainda contribuía com a renda lá em casa. E o salário nosso da residência foi suficiente para pagar as contas, digamos assim, durante todo esse período. É a mesma coisa, os residentes de eletrofisiologia, que também são R9 na maioria das vezes, porque são 3 de clínica, 3 de cardio e 3 de eletrofísio. A grande maioria deles tem filhos, moram aqui e não necessariamente tem outros tipos de auxílio que não exclusivamente aquela bolsa. Então, essa é uma parte importante. Acho que hoje ela está muito melhor equacionada do que no passado e dá para fazer sem grandes problemas. O meu último residente aqui, o Bob D'Angelo, que ficou comigo esses 3 últimos anos, ele teve 3 filhos durante a residência. Morava aqui, bem próximo do hospital, perto da tua casa até. Sim. E, quer dizer, dá para fazer. Isso não deve ser um impedimento, né? Sim. E até para quem ainda, antes de começar a residência, tem que fazer os steps. Se você quer vir fazer residência aqui, tem que vir fazer o estágio e tudo mais. Se não é possível fazer durante a faculdade, as pessoas terminam a faculdade, trabalham por um tempo, juntam dinheiro para custear o processo. Por mais que seja caro, é possível. André, eu quero falar aqui sobre ablação epicárdica. A ablação epicárdica é uma técnica hoje usada universalmente e o André foi um pioneiro, né, no desenvolvimento dessa técnica. André, explica para a gente o que é, como que foi o desenvolvimento da ablação epicárdica aí na eletrofisiologia, por favor. Essa é uma história muito bacana da eletrofisiologia brasileira, né? O Brasil tem uma situação peculiar que
reuniu a doença de Chagas, que é endêmica na América Latina, e uma escola de eletrofisiologia muito estruturada, dado o pioneirismo do Instituto do Coração, o Dr. Eduardo Sousa e do Dr. Maurício Scanavaca, que foram os líderes nessa área desde há muito tempo. O desafio do Chagas era que, apesar do Chagas ser uma doença isquêmica, o que acaba se criando a cicatriz no Chagas é uma isquemia terminal nessas áreas de watershed regions of the heart, ou seja, no ápex e na parede infralateral-basal. A maioria das taquicardias ventriculares do Chagas vem da parede infralateral-dorsal. E a gente tinha experiência em fazer ablação, que é esse processo através do qual você movimenta catéteres dentro do coração, encontra os focos de arritmia e queima esses focos. A gente tinha uma experiência em ablação de outras formas de taquicardia ventricular, na doença isquêmica, nos pacientes não isquêmicos, que era compatível com os resultados do mundo inteiro à época. Mas não na doença de Chagas. Apesar do substrato de Chagas, do ponto de vista patológico, ser muito semelhante à doença isquêmica, o resultado da ablação era muito ruim na doença de Chagas. Aí então eu vou fazer minha residência na Bélgica. O Pedro Brugada me convida para dar uma aula, ele foi muito bom comigo, ele me deixava dar muitas das aulas dele e eu guardava então, por causa, acho que da história do sapato, que ele não queria mais gastar dinheiro, ele me dava o honorário. E me foi extremamente bom para mim isso. Numa dessas buscas, numa aula que eu fui dar na Alemanha, eu, fazendo uma revisão de texto, eu encontro um artigo de 1990 do Dr. Bob Svensson, que depois se tornou um amigo pessoal, foi ao ENCORE e tudo mais. Eu encontro um paper dizendo, olha, nos pacientes infartados, portanto, um substrato isquêmico, após o infarto de circunflexa, ou seja, na parede infralateral dorsal, exatamente onde é o ponto do Chagas, em 15% desses pacientes eu preciso fazer a ablação pelo lado de fora do coração, pelo lado do epicárdio. Então eu mando um fax para o Dr. Sousa e digo, Dr. Sousa, eu acho que tem uma coisa aqui, eu acho que o Chagas é um circuito epicárdico. O Dr. Sousa e o Maurício já tinham feito observações vendo que o seio coronário, que é aquela veia que vai pelo epicárdio do coração, tinha sinais anômalos, sugestivos de que, de fato, o circuito pudesse estar do lado de fora do coração. E aí, então, eu peço ao Dr. Sousa um auxílio para ir para a Holanda, para aprender a fazer a solução de Langendorf, para, ao voltar ao Brasil, fazer disso a minha tese de doutorado, para estudar se, de fato, os circuitos nos corações transplantados de Chagas, os circuitos eram epicárdicos. E a gente começa a fazer essa pesquisa. Nisso está todo mundo animado, a gente está indo para o centro cirúrgico, tentando colaborar com os colegas cirurgiões, mas é uma colaboração que, por uma série de razões, ela é mais difícil, está todo mundo ocupado, ninguém tem tempo. E a gente buscando essa solução para o epicárdico. Até que num belo dia, em 95, por sugestão, aceitando a sugestão de um dos nossos anestesiologistas, o Dr. Piccioni, o Dr. Maurício Scanavaca, que é eletrofisiologista, tem uma experiência incrível em eletrofisiologia, ele aceita a sugestão de tentar entrar no espaço epicárdico sem derrame, espaço pericárdico seco, com uma agulha. E o anestesista sugere que se usasse uma agulha de TUI, que é a agulha processo epicárdico. E o Maurício faz isso. O primeiro caso, sem nenhuma tentativa de fazer isso antes experimentalmente, o primeiro caso dá certo, ele tinha muita experiência em procedimento de eletrofisiologia, e esse então inaugura uma nova fase da eletrofisiologia mundial. Isso é feito, então, em 3 outros pacientes. A gente publica, obviamente o arquivo é rejeitado, volta 10 mil vezes, porque isso não é possível, só pode ser feito no Brasil, aquela coisa toda, mas o artigo vira, então, ele é publicado e merece a capa da revista, uma revista importante na época. Como, então, ficou provado por esses estudos eletrofisiológicos no epicárdico que o circuito, de fato, era epicárdico, a próxima etapa era saber como é que a gente tratava isso. Então eu mudo o tema da minha tese, que agora passou a ser, não tinha mais interesse, porque foi possível provar de uma outra maneira, e eu mudo então para saber como é que a gente faz a ablação do lado de fora do coração, que é um ambiente completamente diferente do lado de dentro. Não tem sangue, tem gordura, tem nervos, tem artéria coronária. E a tese foi feita então nas características de como é que se faz a ablação pelo lado de fora. Isso foi muito importante porque várias publicações vieram a partir dessas observações e vários médicos foram ao Brasil
serem treinados para conhecer essa técnica no Instituto do Coração. Um deles, o Vivek Reddy, que é um eletrofisiologista muito importante hoje no mundo, vem. Nós nos tornamos amigos imediatamente, ele é mais ou menos da minha idade, e eu tinha um recurso que eu tinha conseguido, na tentativa de continuar fazendo essa pesquisa, com uma nova tecnologia de ablação, eu tinha um recurso de uma empresa, e eu apresento a ideia para ele e digo a ele, olha, eu tenho tanto de orçamento para fazer isso. E ele diz, vem fazer no Mass General. Isso é em 2000, o doutorado foi em 99, acho que 2000, 2001. E é claro, é óbvio que eu aceitei a oferta e eu vim para cá com esse recurso que eu mesmo trouxe e era para ficar 3 meses, acabei ficando 18 meses aqui. E foi a partir dessa interação que eu tive com ele que depois, então, eles me oferecem a possibilidade de voltar ao Mass General como médico. Porque depois de 18 meses fazendo a parte de pesquisa experimental, muito produtiva, a gente publicava semanalmente quase, e ter tido a oportunidade de conviver com eles de uma maneira muito, muito bacana, eles disseram, fica aí. Eu disse, mas não quero ficar só fazendo pesquisa, eu sou um eletrofisiologista clínico, eu sinto falta dos pacientes. E aí, então, eles me oferecem um dia, eles dizem, então nós vamos procurar uma maneira de trazer você para cá como médico, se você quiser. Levou 2 anos para que essa burocracia fosse feita, mas depois, então, eles arrumaram um jeito e eu voltei para cá como eletrofisiologista clínico. É só ressaltando a importância do que o André acabou de contar, pessoal. A ablação epicárdica, por essa técnica que o André acabou de descrever, é mundialmente utilizada em diversas condições clínicas diferentes, né? Chagas sendo uma delas, mas isso se expandiu bem além de Chagas, correto, André? Isso, então, aí era muito engraçado porque a gente acabava publicando no Chagas, depois no Chagásico, depois na displasia tipogênica de VD, e num desses artigos o revisor diz, bom, só falta agora vocês provarem que isso está presente em todas as fórmulas de cardiomiopatia. Eles, exatamente o ponto é esse, a gente quer mostrar que com prevalências diferentes, essa é uma abordagem que precisa ser usada obrigatoriamente em algumas situações, como, por exemplo, como Chagas, como paciente que tem desmoplakin, cardiomiopatia por desmoplakin, mutação, na displasia, em 30% dos pacientes com miocardiopatia dilatada que tem taquicardia ventricular. Então, a técnica se expande e o engraçado é que nesses anos todos, porque ela se tornou muito útil, inúmeras tentativas têm sido feitas de melhorar a forma de acesso. Já que empurrar uma agulha em direção ao coração pode dar medo no monte de gente. Sem derrame pericárdico, né? Inúmeras tentativas têm sido feitas, todas válidas. A gente tem participado dessa tentativa de desenvolvimento nesses anos todos, mas a gente acaba sempre voltando à técnica original. Isso é muito importante. Isso foi uma coisa muito importante para a gente, porque como a gente foi muito preciso e relatou tudo em relação às complicações, aos problemas, às vantagens, posteriormente, outros grupos confirmaram essas observações do grupo do Instituto do Coração, o que nos colocou, de fato, como parte do grupo. É muito ruim quando uma descrição é feita e você não consegue nunca mais reproduzir os resultados daquela publicação. Não foi o que aconteceu com essa técnica e hoje ela de fato, é utilizada no mundo inteiro, dependendo do tipo de doença que você esteja lidando. Mas a gente, por exemplo, aqui, eu dou um curso 5 vezes por ano só disso. A gente faz um curso de hands-on no animal, no laboratório de experimental, e fica sexta-feira e sábado fazendo casos em que os médicos vêm assistir, e eles têm a possibilidade de treinar isso dentro de um ambiente de laboratório de experimental. Mas mesmo hoje, que são 30 anos depois praticamente da descrição da técnica, o interesse ainda é enorme e continua a existir. Claro, com o avanço da eletrofisiologia e novas formas de energia tendo sido utilizadas, pode ser, o que é totalmente normal e esperado, que a necessidade de se fazer esse procedimento venha a diminuir no futuro, mas até hoje não aconteceu. Na verdade, o interesse continua a crescer e está indo tudo bem. Perfeito, sensacional. André, e você então vem para Boston, fica lá no Massachusetts General Hospital, tem um excelente desempenho ali na pesquisa, atinge seus objetivos e volta para o Brasil. Como que eles te trouxeram de volta para cá agora como eletrofisiologista, na parte clínica? Conta um pouco desse caminho assim de trazer alguém como você que tem uma habilidade extraordinária
para atuar na parte clínica. Eu queria só te contar uma história interessante. Aquela vez que eu te falei que eu vim para fazer as entrevistas e fazer o curso de inglês, eu estava no final do primeiro ano de cardio. Então, eu ia às quartas-feiras na reunião do New England, que era no anfiteatro do Mass General. E com isso, eu levei umas ideias daquela reunião lá para o Brasil, e uma pessoa que meu mentor à época, eu gostava, tinha trabalhado muito gente, que era o Dr. Alfredo Mansur do INCOR, que era responsável pela reunião anatomopatológica dos arquivos brasileiros de cardiologia. A gente acabou implementando uma série de sugestões. E desde aquela época, que eu acho que é 91, 92, sempre achei que, poxa, esse mestre de gênero é incrível. Então, a possibilidade de voltar, primeiro como pesquisador e posteriormente como médico para cá, foi, de fato, completamente inesperado para mim, mas foi uma realização de um sonho de muito tempo, né? Eu fiquei muito contente com as duas possibilidades. Respondendo à tua pergunta, a história é muito interessante. Eu estava em casa, fazendo a mala para voltar para o Brasil, depois de 18 meses, 16 meses aqui, quando eu recebo um telefonema de uma pessoa da Universidade do Sul da Califórnia, e ela me diz: olha, eu recebi o seu nome como recomendação do Dr. William Stevenson, que era o chefe da eletrofisiologia aqui no Brigham na época, e eu estou precisando de um eletrofisiologista aqui. Você não quer vir trabalhar aqui na Califórnia? Eu disse: olha, eu adoraria, mas eu tenho um problema. Eu não sou board eligible, eu não fiz treinamento nos Estados Unidos. Ela disse: não tem problema, a gente dá um jeito, existe um recurso que a gente pode aplicar para você vir para cá. Eu disse: é mesmo? Eu nunca soube disso. E eu, então, saio dali, volto ao Mestre General e falo com o Dr. Jeremy Ruskin e digo: Jeremy, olha, acabei de receber uma ligação da Leslie Saxon e ela me disse que tem um jeito aí. Ele disse: será? Ele também não sabia, ninguém sabia. E eles foram, então, procurar essa brecha, não é brecha burocrática, essa regra burocrática, aqui, as brechas aqui não são mais raras, esse recurso burocrático para que uma universidade e um hospital acadêmico pudessem convidar médicos para vir trabalhar como médicos aqui, mesmo não tendo eles feito o treinamento formal nos Estados Unidos. E aí o processo em si eu não conheço, não sei como é que é, mas eles aplicam então para um visto O1, e 2 anos depois da minha saída daqui, que a universidade tem que concordar com isso, o hospital tem toda a questão de ter o privilégio no sentido de você poder fazer os procedimentos no hospital, ainda mais eletrofisiologia, que são procedimentos altamente invasivos. Mas por conta da passagem e da importância que aquela técnica epicárdica tomou, eles criaram um programa para que se iniciasse a ablação epicárdica no Mass General e me convidaram para vir fazer esses procedimentos aqui. Os procedimentos, depois que eu vim, que o Vivek foi ao Brasil, eles já estavam acontecendo, mas eles queriam ampliar isso. E eu nunca me esqueço que quando eu vim, uma semana depois de eu estar aqui, o meu primeiro caso que aparece para eu fazer é justamente uma TV epicárdica de um paciente que tinha sido submetido à ablação previamente pelo Dr. Mark Josephson, do Beth Israel, que é onde hoje eu trabalho. Então foi o Mark Josephson, né, o pai da eletrofisiologia americana, e eu tendo que fazer aquele caso que foi ótimo, porque deu tudo muito, muito, muito certo, com exceção do fato de como o paciente tinha cirurgia cardíaca prévia, a gente não conseguia entrar com a agulha. Então eu falei com uma médica chamada-se Jennifer Walker, que era uma cirurgiã cardiovascular no Mass General, e disse: Jennifer, será que você não pode ir lá no laboratório de eletrofisiologia e fazer uma toractomia para mim lá? E ela disse: claro, sem problema nenhum. Uma coisa que foi totalmente inesperada, não custava pedir, e eu esperava que ela dissesse não, que a gente ia ter que levar o paciente para o centro cirúrgico e tudo mais, o que aumenta a complexidade do procedimento muitas vezes. Ela disse: imagina, claro, só me dizia o dia que eu vou lá e faço. Quando eu chego no laboratório, o pessoal diz: como é que tu conseguiste fazer isso? Como é que aqui a gente está pedindo não sei para quem, tantos anos? Olha, me deram o nome dela, o meu amigo Marcos Vidal Melo, anestesista à época no Mass General. Olha, tem uma cirurgiã cardíaca aqui, que ótimo, vai lá, fala com ela. E eu falei com ela e ela topou na hora, o que então virou uma rotina no Mass General. Hoje é muito difícil você conseguir que um cirurgião venha ao laboratório de eletrofisiologia fazer isso. Mas na época foi uma coisa tão espontânea e a gente continuou fazendo isso durante um tempo lá, e esse procedimento deu muito certo. De fato, o paciente era um Chagasio, que tinha trocado a válvula mitral, um senhor da Colômbia, e tinha um circuito epicárdico, e deu tudo certo. E aí a coisa é só uma continuação de
continuar a trabalhar, que aí deu tudo certo. Muito bom, André. E como foram esses anos lá no Massachusetts General? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei final de 2003 até 2009. Foi espetacular. É uma coisa realmente... O ambiente era muito bom. Era uma época em que a gente era muito produtivo do ponto de vista acadêmico, em coisas novas, eletrofisiologia mudando, explodindo. Foi muito interessante, foi muito, muito, muito gratificante. Agora, eu sempre conto essa história. O pessoal acha que tem uma infraestrutura tremenda, que você tem 40 pessoas escrevendo para você, que você tem 20 pessoas coletando dados. A gente ficava no hospital cumprindo as questões administrativas e médicas, e depois ficava fazendo pesquisa 11 horas, meia-noite, sábado, domingo. Aos sábados e domingos a gente tinha uma licença para, em casos muito especiais, conseguir fazer os experimentos animais nos laboratórios humanos, tanto de cateterismo como das ressonâncias, o que era uma coisa única nos Estados Unidos naquela época. Muitos poucos hospitais ofereciam esse tipo de oportunidade para você conseguir, por exemplo, fazer uma ressonância num animal que você tinha feito ablação há um tempo atrás. Então, isso colocou a gente do grupo dali num nível um nível muito bom para pesquisa dentro da área de eletrofisiologia. Foi incrivelmente gratificante estar nos Estados Unidos, mas igualmente gratificante tem sido agora no BI. É diferente momento da carreira, né? Eu venho primeiro como estudante de inglês, depois como pesquisador, depois como médico. Todos esses momentos tiveram uma coisa que me deixou muito satisfeito em cada oportunidade, tal agora como está acontecendo no Beth Israel, que seguramente é a melhor fase da minha vida profissional, incrivelmente produtivo do ponto de vista acadêmico. E eu quero conversar sobre isso, então só para a gente seguir a ordem cronológica aqui e também ganhar um pouquinho de tempo, aí depois do Massachusetts General você vai para o Sinai, em Nova York, correto? Isso, aí o Dr. Valentin Fuster, à época, convida o Vivek para fazer uma entrevista. Eles estavam procurando, eu tinha voltado do Monte Sinai, porque por conta do epicárdico a gente fazia proctoring em vários laboratórios, eles tinham me convidado para ir ao Sinai para fazer um caso, e eu tinha ido sem nenhuma expectativa de ir para lá, né? O Dr. Valentin Fuster, o cardiologista mais importante dos Estados Unidos à época, convida o Vivek vai, e aí a gente muda para Nova York, não sem antes passar por Miami. Porque nós saímos do Mass General para começar o serviço de eletrofisiologia. Eu e o Vivek e o Dr. Srini Dukpari, que era o nosso residente que veio conosco, para começar o serviço de eletrofisiologia na Universidade de Miami, que eles tinham acabado de comprar o hospital novo. Sim. Mas por uma série de razões, um ano depois a gente optou por deixar Miami e vir para Nova York, no Monte Sinai, onde a gente ficou até 2009, final de 2009 até 2013. Quando aí então eu decido voltar para o Brasil para começar o serviço de eletrofisiologia ou para criar outras oportunidades, um serviço pequeno que a gente já tinha lá em Florianópolis e aí a gente fez essa opção de voltar para lá. Conta mais sobre isso, por favor. Depois de passar pela Bélgica, Holanda, Massachusetts General, na pesquisa com médicos, Sinai, entre os maiores nomes da eletrofisiologia mundial, você decide sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil, voltar para Santa Catarina. Por quê e como foi essa transição? Esse é o imponderável, né? É a insustentável leveza do ser na sua plenitude. Chegou um determinado momento em que eu tinha que voltar para o Brasil. Eu queria fazer isso que eu tinha feito aqui lá, em Florianópolis. Havia um hospital, que até onde a gente tem esse serviço até hoje lá, um hospital pequeno de 100 leitos, que deu um apoio inicial para a gente voltar e montar esse serviço de eletrofisiologia lá, e foi extremamente gratificante para mim, para fazer isso. Não foi fácil, porque não é fácil voltar para o Brasil,
mas talvez em Florianópolis, por eu ter me formado lá, minha família está lá, eu sou muito conectado à minha família, eu precisava realmente, junto com a minha esposa Cristiane, a gente precisava voltar para lá, a gente queria voltar para lá e tentar essa... Não era nem tentar, não fui para tentar, fui para fazer. Não é se ia dar certo ou não, era quanto tempo ia levar para dar certo. E, claro, eu vinha com uma carga de conhecimento, de experiência bastante grande, o que facilitou muito a implementação do serviço, e esse serviço se tornou um serviço muito bom no Brasil, para uma cidade pequena como Florianópolis, né? Depois, posteriormente, nós fomos os primeiros a fazer uma série de procedimentos na América Latina, a gente passou a receber pacientes de outros países, uma coisa que era completamente inesperada para uma cidade do porte de Florianópolis e de um hospital do tamanho de Florianópolis. Então foi muito gratificante. E não só isso, depois quando eu saio de toda essa trajetória, digamos assim, acadêmica, eu vou para uma private practice no Brasil, em Florianópolis, e volto depois para Boston na academia, a experiência que eu tive nesses 6 anos que eu fiquei em Florianópolis, 6 anos, eu trouxe e acabou me ajudando muito a solucionar problemas administrativos aqui no Beth Israel. Então, veja, não tem certo, não tem errado. A questão toda é que eu acho que essas grandes guinadas, essas grandes decisões na sua vida, elas não são racionais. Você simplesmente sente uma vontade, um impulso de fazer aquilo e você vai e faz. Porque se eu fosse colocar no papel os prós e contras de continuar no meu escritório em Nova York, que dava de frente para o Central Park, ou tentar começar um serviço de eletrofisiologia em Florianópolis, a resposta é meio óbvia, né? Mas quando você tem um impulso, tem aquela vontade de fazer uma coisa, não tem jeito. E quais foram os desafios? São muito grandes, né? São muito grandes, porque é uma distância muito grande entre o treinamento, entre o nível de conhecimento, entre o comprometimento que tem aqui e que tem no Brasil. E você, claro, nessa volta, você tem que saber se colocar inspirando as coisas para que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo não pode afastar as pessoas de você. E é muito comum quando você volta, você reclamar, você achar que nada está funcionando, tal. E a gente foi para lá e eu comecei a fazer o consultório, e a minha esposa na época, ela era minha enfermeira, minha secretária, ela dava alta para os pacientes, e começou pequenos e depois a gente foi crescendo, sempre trabalhando sério, tentando implementar as coisas boas que eu tinha aprendido aqui dentro da cultura brasileira. Por exemplo, aqui todo paciente que você vê, você faz uma clinical note, né? Você escreve uma nota clínica, e isso não era uma coisa comum em Florianópolis, pelo menos. Então eu voltei todas as noites, os pacientes que eu via, eu escrevia uma nota clínica, mandava para os médicos e tal, e às vezes eles me encontravam e diziam, poxa, que bacana essa nota clínica, é um resumo, né? Eu digo, é um resumo. E passando a conversar com os médicos dessa maneira, criando uma relação de confiança para que eles pudessem me mandar os pacientes e eu iria devolver o paciente para eles, o serviço foi crescendo devagarzinho, e antes da pandemia, claro, a pandemia mudou essa dinâmica um pouco, antes da pandemia a gente chegava a fazer quase 600 procedimentos por ano no hospital em Florianópolis. E dentro disso, então, a gente acaba, eu acho que é uma missão mesmo que a gente teve, que o meu grupo lá, com meus colegas, o Alexandre Dalforno, o Andrei Lewandowski, o Elvis Nascimento, a gente então acabou expandindo o grupo para 2 outras cidades. Blumenau, onde o Andrei Lewandowski trabalha e faz 150, 200 casos de FA todo ano, que isso não se fazia antes, e o Alexander, que comanda, junto com o Cláudio, todo um grande serviço enorme no interior do estado de Santa Catarina. Então, hoje, Santa Catarina, que em 2013 não fazia nenhum tipo de procedimento de alta complexidade, hoje ele faz quase 1000 procedimentos por mês, o que é muito bacana, né? Você inspirar e participar dessa transformação, que obviamente o crédito não é meu, não. O crédito são dessas pessoas que acreditaram no projeto e que estão fazendo isso até hoje lá. Isso é muito gratificante. É incrível na sua história, André, isso de você ser reconhecido mundialmente, ter toda a experiência internacional, participou do desenvolvimento da ablação epicárdica, que nós falamos aqui, foi transformador na eletrofisiologia, e também teve um papel, e continua tendo um papel tão grande na eletrofisiologia brasileira, e localmente, na sua cidade, no seu estado. Isso é absolutamente uma inspiração. E aproveito para fazer um parênteses, uma história pessoal aqui. Eu conheci o André
Provavelmente era por volta de 2016, 2017, um congresso da eletrofisiologia. Na época eu era residente de clínica médica, tinha interesse em fazer cardiologia e eletrofísio. E o André, desde que me conheceu, foi um grande apoiador, me ajudou muito. Na época eu lembro que na residência de cardiologia, quando eu apliquei, talvez você nem lembre, você me ajudou a conseguir uma entrevista para mim no Massachusetts General, por onde você tinha passado. Quando eu fui para Hopkins, me conectou com o pessoal da eletrofisiologia lá. E até hoje um grande amigo, um colaborador. Eu agradeço muito por todo o seu apoio na minha carreira pessoal e claro, por tudo que você tem feito aí pelo Brasil, pela eletrofisiologia. Não, imagina, eu nunca me esqueço, anos depois, o Henderson liga e diz, olha, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que a eletrofisiologia eu não quero não. Eu digo, poxa vida, perdemos um soldado. E o que você vai fazer? Eu vou fazer imagem no Brigham. Eu digo, olha, eu estou indo para Boston também. E aí, quando eu cheguei aqui, eles foram o primeiro casal, o Henderson e a Carol foram o primeiro casal que a gente recebeu em casa, nem móvel tinha, lembra? Que era no meio da pandemia, para jantar com a gente. Esse foi ótimo. Maravilha. André, para a gente finalizar, o papo está muito bom, poderia continuar muito tempo aqui, mas conta um pouco sobre como foi receber esse convite para voltar. Depois de estar no Brasil, desenvolver o serviço lá, e agora recebeu o convite para chefiar a eletrofisiologia no Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School. É uma cadeira como chief. Conta um pouco disso. Então, é como se eu nunca tivesse saído de Boston, na verdade. Eu sempre gostei muito dessa cidade aqui. E em 2017, se não me engano, eu fui convidado para participar do processo seletivo formal para chefe do Mass General. As minhas chances, obviamente, eram remotas, os outros candidatos eram pessoas excepcionais, mas eu sempre mantive o contato. E eu sempre fui muito próximo do Dr. Mark Josephson, que acabou se tornando um amigo pessoal ao longo da vida, que era o chefe do Beth Israel. Ele havia me convidado para trabalhar com ele algumas vezes no passado, mas não de uma maneira séria. Vamos lá, vamos trabalhar e tal, não sei o quê. E quando o Mark morre em 2018, eles começaram a procurar um chefe e, aparentemente, numa dessas conversas, onde é que está o fulano, onde é que está o ciclano, não sei o quê, alguém cita meu nome. E eles, então, dizem, vamos ligar para o André, vamos ver o que esse louco está fazendo. Então, eu recebo um e-mail. Olha, nós estamos procurando por um chefe, já havia um anúncio formal no New England, como é o processo natural daqui, e eles me ligam e dizem, você tem interesse em passar aqui para fazer uma entrevista? Aí eu faço a entrevista em 2019, e havia uma preocupação muito grande de que o chefe da medicina não ia entender o que um brasileiro estava vindo fazer aqui. Então eu saio do Beth Israel, da sala da chefia da cardio, vou até o outro prédio e aparentemente eles estavam apavorados, porque eles tinham gostado da conversa, mas claro, a decisão é do chefe da medicina. E eu chego na sala do chefe da medicina e ele diz, você que é André Dávila, vem cá. O que você faz e tal? E ele começou a se interessar por umas histórias de Amazônia, de Brasil, ele tinha uma clínica na África e tal. A conversa não teve nada a ver com a eletrofisiologia. E aí, quando eu volto para o prédio da cardio, eu volto lá e diz, olha, acabei a entrevista com o Zé Idel. Ele disse, não sei o que você falou, mas ele te adorou. Você quer trabalhar aqui? Aí eu digo, eu vou conversar com a minha esposa, eu te dou uma resposta posteriormente. E aí apareceu o Covid. Isso eu estou te falando de outubro de 19, setembro de 19. E aí apareceu o Covid, a gente aceitou a proposta, até porque não tinha nada acontecendo em lugar nenhum nesse início de 2020. E ali na metade de 2020, que foi mais ou menos a época que você veio também, sim, foi né? Julho de 2020. E aí a gente veio para cá. E tem sido uma experiência muito, muito gratificante, né? A gente tem um volume de pacientes que é incrível. A gente faz 1.100 ablações de FA por mês no Beth Israel, um crescimento muito grande nos últimos 4 anos, que a gente fazia 300, agora praticamente quadruplicou o volume e um nível de complexidade muito grande que a gente acaba trazendo pacientes dos Estados Unidos inteiro para fazer procedimentos aqui. O fato da ablação epicárdica ser uma ablação tão conhecida e o meu nome está conectado a isso de alguma forma, acaba direcionando pacientes, colegas que mandam casos complexos para fazer aqui. Tem sido uma experiência incrivelmente gratificante para mim e junto com isso nós temos 8 residentes, né? O que te permite então estar sempre publicando coisas e fazendo
fazendo esse tipo de publicação. Tem sido muito bom, tem sido incrível. Na verdade, como eu te falei antes, por incrível que pareça, né, esse é o pico da minha carreira profissional, da minha competência técnica, então tá tudo certinho. Na cadeira do Mark Josephson, né? Na cadeira do Mark, o que é uma honra para mim, né? É demais. André, e nesses vários momentos que você sai lá de São Paulo, vai para a Bélgica, depois vem fazer a pesquisa aqui, depois recebe o convite para ser médico eletrofisiologista aqui, depois chefe, em algum momento, assim, você se preocupou com a responsabilidade, com esse novo desafio? Porque o estudante de medicina, o médico que está no Brasil, ele, por vezes, se sente despreparado para ocupar uma nova posição, para entrar num fellow, para entrar numa residência, para vir para um novo país. E como que você viu sempre assim aceitar esses desafios? E se você já se sentia preparado? Eu faço essa pergunta porque eu já vi sua resposta sobre isso, ela é absolutamente espetacular. Não, eu nunca me senti preparado, mas o que não quer dizer que você não deva aceitar esse desafio. A sensação de síndrome do impostor, ela está sempre presente. A questão toda é que ela tem que ir embora rapidamente também. Mas eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu vim para o Mass General como médico, o pessoal dizia: como é que tu vai assumir o plantão hoje à noite? Eu digo: olha, eu do my best. Então, claro, você tem que confiar que você está continuamente aprendendo e você tem que ter essa abertura para deixar que as pessoas continuem a te ensinar. Mas eu acho que essa preocupação de você estar querendo estar preparado para todos os desafios é uma coisa meio absurda, até porque você não conhece a complexidade do desafio até que você o aceite. Sim. Então, aqui foi muito interessante. Quando eu cheguei no Beth Israel, claro, eu já tenho muitos anos de eletrofisiologia, não estou começando também. Eu fiz uma reunião com todos os médicos e disse: olha, tem que mudar tudo. A gente tem que fazer uma eletrofisiologia diferente. E a interação foi ótima, e o que me parecia, esse medo de, quem sabe eu não estou preparado, ele se dissipa rapidamente, você cria o grupo e começa a trabalhar junto. Então, eu acho que isso às vezes impede as pessoas de terem um pouco mais de iniciativa, esse medo de não estar preparado. Qual é o tipo de preparo que exatamente você precisa ter? Eu acho que você precisa ter a disponibilidade de aprender. Ter uma mente aberta, ser uma pessoa correta, agradável, trabalhadora, o resto se conversa, se conserta no meio do caminho. Porque se você tiver que se preparar todas as vezes para aceitar um próximo desafio, não vai ter desafio nenhum nunca para você. Porque você não sabe o nível de preparo que você precisa ter para aceitar esse próximo desafio. Claro, esses desafios são progressivamente maiores, você só tem que ter a cabeça aberta e trabalhar corretamente, e todas as coisas se resolvem no meio do caminho. Eu gosto muito dessa resposta do André, porque alguém no nível dele, pessoal, também sente ali os mesmos desafios que nós. Claro que o desafio de chefiar o Beth Israel na eletrofisiologia é um desafio gigantesco, talvez maior do que você, no que nós enfrentamos. Só porque a mentalidade é essa. A mentalidade é de, não me sinto preparado aqui, mas eu já tenho uma experiência, claro, prévia, que te coloca em uma posição de aceitar aquele desafio, e aí você trabalha para subir. Eu sempre falo para os estudantes: olha, você tem que estar aberto para continuar aprendendo. Isso nunca para. Se você não tem essa disponibilidade de verdade, não é da boca para fora, aí as coisas se complicam, porque aí você começa a não querer interagir com as realidades que estão sendo apresentadas. Aí você não progride, aí você não inspira ninguém, aí a vida sua e a do grupo complica. Mas se você se mantém legitimamente aberto ao aprendizado, e ninguém aqui tem nenhum problema de aprender qualquer coisa, a experiência é muito, muito boa. Por isso que eu insisto sempre, com os estudantes que a gente acaba interagindo com eles. Primeiro, não tem atalho. É só ter uma formação correta e manter essa mentalidade de querer aprender sempre e ser legitimamente interessado naquilo que você está fazendo. Eu insisto muito nesse negócio da legitimidade, porque tem muita gente que pretende, no sentido de inglês. E aí não funciona. Aí você vai até um pedaço e não consegue continuar avançando, porque não está em você aquilo. Mas se você não tem nenhum tipo de preocupação em que você precisa continuar aprendendo, não tem limite não. Você pode fazer o que você
muitas coisas que você nunca imaginou que seria capaz de fazer, elas se transformam em parte do teu cotidiano sem nenhum tipo de problema. Perfeito. André, eu gostaria muito de seguir e continuar aqui por muito tempo contigo. Dê um recado final para o pessoal, por favor, aí, que se inspira na sua história. Talvez o estudante de medicina, o residente está no Brasil, alguém que está vindo para os Estados Unidos agora e talvez um dia quer chegar numa posição de chefia como a sua. Eu não sou muito bom de punchlines e de finalizações assim, mas eu só acho que a gente tem que seguir a nossa intuição. A gente tem que planejar a vida de uma maneira pragmática, mas aceitar e entender, de novo, que as grandes decisões da tua vida, elas são muito mais emocionais do que a coisa pragmática de colocar pró e contra no papel. E você tem que estar aberto para continuar aprendendo e principalmente aprendendo com teus erros. Porque, de fato, o único aprendizado, parece meio clichê isso, mas o aprendizado vem no equívoco. A ideia é que você, num determinado momento, cometa menos equívocos, mas continue aprendendo. Então, se você tem esse tipo de dinâmica, os Estados Unidos, ele está completamente aberto para pessoas que tenham interesse de trabalhar legitimamente. Tem um monte de gente talentosa aqui, de vários países, e do Brasil tem um monte de gente talentosa. E eu acho que se isso é o que a pessoa gostaria para o futuro dela, tem que aceitar o desafio. Não é simples, está longe de ser simples, exige um esforço enorme, mais ou menos importante, dependendo da história prévia dessa pessoa e do talento natural que ela tenha, mas a possibilidade de vir trabalhar aqui, como no Brasil também. O Brasil também tem inúmeras instituições que são muito boas. O negócio é só a gente ter a consciência de que o treinamento formal é fundamental, e eu acho que com isso na cabeça, essa disponibilidade sempre de aprender consigo mesmo e com os outros é o que te leva para frente. Perfeito. André, muito obrigado pela sua participação aqui no MetaCast, uma honra. Muito obrigado pelo todo o apoio pessoal que você teve na minha própria carreira e como inspiração e mentor para tantos, né, o que você fez pela eletrofisiologia, pela cardiologia, pelo médico brasileiro, pelo paciente brasileiro, é absolutamente incrível. Muito obrigado pela sua participação aqui. Pessoal, esse aqui foi o MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy, onde nós discutimos carreiras de sucesso. Hoje eu tive a honra de receber André Dávila, aqui, chefe da eletrofisiologia no Beth Israel Deaconess Harvard Medical School. Se você ainda não conhece o Meta Analysis Academy, convido você para aprender revisões sistemáticas e meta-análises do nosso programa, que ensina você a publicar de alto impacto com autonomia. É importante destacar, só como aviso final, que nada do que nós falamos aqui tem filiação a instituições onde nós trabalhamos. É uma iniciativa pessoal, uma iniciativa do Meta Analysis Academy, e também no nosso programa nós ensinamos você a fazer pesquisa, nós não fazemos pesquisa e publicações por vocês. Convido você a conhecer o Meta Analysis Academy e também conhecer nosso podcast em inglês. Nós recebemos convidados aqui internacionais. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, André. Obrigado, um abraço.